Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, hoje vamos dar início ao sexto e último volume. Esse sexto e último volume chama-se Unindo Dois Mundos, ao redor do mundo, de 1975 a 1977. Capítulo 1. Por favor, distribuam livros. São Francisco, 5 de julho de 1970. Srila Prabhupada estava participando do Rath Yatra em 1970 em São Francisco. O dia estava frio e ventava muito, e cerca de 10.000 pessoas juntaram-se à procissão do Sr. Jagannatha através do Golden Gate Park. Durante a parada, Srila Prabhupada dançara na rua com milhares de participantes. No auditório perto da praia, dirigiu-se a uma grande multidão e ficou observando enquanto seus discípulos distribuíam a milhares de pessoas um banquete de prasadam vegetariana grátis. Mas ao chegar um devoto trazendo em antecipação meia dúzia de exemplares do volume 1, de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, Srila Prabhupada parecia especialmente satisfeito. Rodeado por devotos e por algumas pessoas curiosas que haviam ido ao festival, Srila Prabhupada segurava um dos livros, admirando a capa da frente, onde se via a colorida gravura de Radha e Krishna. O volume era grande, medindo aproximadamente 20 por 30 centímetros, e sua sobrecapa escura brilhava, prateada com grandes letras vermelhas reluzentes. Krishna era uma maravilha transcendental que ali estava nas veneráveis mãos de Srila Prabhupada. Os espectadores mal podiam conter o impulso de, aos trancos e barrancos, irem em direção a Srila Prabhupada para espiar sobre seus ombros. E eles não reprimiram suas exclamações quando Prabhupada sorriu e abriu o volume. Ele examinou as ilustrações, a impressão, o papel e a encadernação. Muito bom, disse ele. Ele fixou sua atenção numa página lendo-a. Então ergueu os olhos e anunciou que esse livro imensamente valioso, Krishna, acabara de chegar e que todos deveriam lê-lo. Segurando um livro em sua mão, com os outros exemplares empilhados perante ele, disse que qualquer pessoa que o desejasse deveria adiantar-se e comprar um exemplar. O povo pôs-se a clamar, e mãos empunhando notas de $10 avançavam freneticamente, enquanto vozes bradavam pedindo um exemplar. E Prabhupada prontamente vendeu todos os livros, nem sequer guardando um para si. Para os devotos, o episódio em que Srila Prabhupada vendeu o livro Krishna foi o evento mais espetacular do festival de Rath Yatra. Eles reuniram-se para estudar bem a fundo os livros adquiridos, discutindo sobre os passatempos de Krishna e o efeito que eles teriam no povo dos Estados Unidos. Brahmananda contou que, como em 1967, em seus aposentos no número 26 da 2ª Avenida, na cidade de Nova York, Prabhupada doou sua antecipada cópia dos ensinamentos do Sr. Chaitanya. Pouco antes desse livro chegar, Srila Prabhupada estivera sentado conversando com Satyavrata, um discípulo que anteriormente parara de vir ao templo devido a briguinhas com seus irmãos espirituais. Ao chegar ao exemplar dos ensinamentos do Sr. Chaitanya, Srila Prabhupada amavelmente o examinara e então dera-o de presente a Satyavrata. Brahmananda ficara espantado ao ver Srila Prabhupada presenteando seu único exemplar do livro. Tendo ajudado a publicar o livro, Brahmananda sabia do intenso carinho com que Prabhupada escrevera-o e de quão ansiosamente aguardara um ano para ver o livro finalmente impresso. No entanto, tão logo ele havia chegado, Prabhupada o doara. E a um discípulo que, inclusive, estava numa situação periclitante. Satyavrata aceitara o livro, agradeceu a Srila Prabhupada e partiu para nunca mais ser visto. Embora Srila Prabhupada quisesse que seus discípulos fossem tão ávidos por distribuírem a literatura consciente de Krishna quanto ele o era,
Nenhum deles sabia como fazer isso. Distribuir uma revista e pedir uma pequena doação era uma coisa, mas um grande livro de capa dura... Ao chegar o carregamento inteiro dos ensinamentos de Sr. Chaitanya em Nova York, em abril de 1967, os devotos contrataram um caminhão, recolheram os livros no cais do porto e descarregaram-nos no número 26 da 2ª Avenida. Eles então despacharam-nos para os centros da ISKCON em Los Angeles, São Francisco, Boston, Montreal e de outras partes. E lá eles permaneceram. Alguns devotos tentaram colocar anúncios em revistas e deixar em consignação livros nas livrarias, mas não havia vendagem alguma dos livros. Como vender esses grandes livros de capa dura permanecia um mistério, até que aconteceu algo significativo, uma descoberta acidental. Certo dia, em 1971, em sua viagem de volta ao templo após cantarem no centro de São Francisco, 2 brahmacharis pararam no posto de gasolina local para abastecer. Quando o funcionário chegou à janela para pegar o dinheiro, um dos devotos mostrou-lhe um livro Krishna. O funcionário pareceu interessado e os 2 devotos começaram a pregar as glórias da consciência de Krishna. Ao sugerir que ele pegasse o livro como pagamento pela gasolina, ele concordou. Espantado com o que acontecera e inspirados pelo seu sucesso, no dia seguinte os 2 brahmacharis saíram com vários livros Krishna e ficaram postados na frente de uma mercearia. E novamente aconteceu, dessa vez eles venderam 2 livros. Keshava, o presidente do templo em São Francisco, telefonou para seu irmão Karandara, também seu superintendente GBC em Los Angeles, para contar o que acontecera. É como um milagre, exclamou Keshava. Karandara animou a continuar experimentando e logo o templo de São Francisco tinha meia dúzia de devotos indo de porta em porta para mostrar os livros para as pessoas em suas casas. Quando Budimanta começou a vender um total de 5 livros por dia, os devotos de outros templos, especialmente Los Angeles, San Diego e Denver, quiseram seguir-lhe o exemplo. E todo aquele que tentava isso e vendia um livro via-se às voltas com uma sensação de euforia. A experiência e testemunho dos devotos que vendiam os livros de Srila Prabhupada descreviam um gosto especial, distinto da felicidade que os homens jovens poderiam comumente experimentar ao dar de cara com uma tática de vendas e de repente descobrissem que tudo levava a crer que eles iam conseguir muito dinheiro. A diferença é que a distribuição de livros realizada pelos devotos, por ser serviço devocional a Krishna, produz um êxtase transcendental, um êxtase que inclusive ultrapassa muitíssimo a maior felicidade material. O comércio habitual e o comércio em que se vende a literatura consciente de Krishna são tão diferentes quanto a vida material é para a vida espiritual. E qualquer pessoa que analise através de um prisma material a vida espiritual, esta continuará sendo-lhe um enigma. Bhaktisiddhanta Sarasvati comparou essas tentativas empíricas de compreender o êxtase da consciência de Krishna com a tentativa de saborear o mel lambendo a garrafa pelo lado de fora. Os rapazes e moças que começaram a distribuir livros nos Estados Unidos sabiam que Srila Prabhupada, ao lhes dar a consciência de Krishna, salvara-os da vida infernal e queriam ajudá-lo a dar a consciência de Krishna aos outros. E semelhante pregação em que distribuíam seus livros era êxtase espiritual. Em meados de 1971, os templos estavam vendendo centenas de livros Krishna. Karandara, o diretor do fundo de livros de Prabhupada, começou a enviar cartas de Sanktas aos templos dos Estados Unidos e a Srila Prabhupada. Ao descrever os resultados mensais de distribuição de livros em cada templo, as cartas estimulavam a competição. A carta que Karandara produziu em dezembro de 1971 resumiu o comportamento vivenciado durante aquele ano e impulsionava os devotos a melhorarem de posição.
E diz o seguinte: recentemente, num programa realizado a todo vapor, visando a venda de livros, o Templo de São Francisco fez em média a distribuição de 20 livros Krishna por dia. Qual é a técnica deles? Keshava Prabhu diz: nós simplesmente fazemos disto nossa atividade prioritária. Tudo que você tem a fazer é desejar conseguir isso e então tentar o máximo que puder. Onde quer que vamos, em Sankirtana, de rua, porta a porta, a lavanderia, as lojas, em toda parte, levamos revistas e livros Krishna, diz ele. Estivemos quebrando a cabeça de tantas maneiras fantasiosas e complicadas para tentar aumentar as vendas, mas como já está provado, nada é mais exitoso do que simplesmente levar os livros pessoalmente na mão ou ir de porta em porta com essa misericórdia imotivada. Vejam então as horas do dia por nós especificamente utilizadas em tentar distribuir a literatura de Srila Prabhupada, a coisa que lhe é mais querida. Entretanto, o toque final para coroar o Sankirtana do ano não veio da carta de Sankirtana, mas do próprio Prabhupada que escreveu a Keshava, o rei da distribuição do livro Krishna. Prabhupada diz o seguinte: tenho recebido muitos relatórios que indicam como, no que se refere à distribuição de meus livros, ninguém pode superar meus discípulos do Templo de São Francisco. Às vezes eles chegam a vender diariamente um total de 70 livros Krishna. Assim, se isso for verdade, então quando eu voltar aos Estados Unidos, com certeza ficarei em seu templo. Ao distribuir meus livros em profusão, você me estimula muito a traduzir. E todos vocês estão me ajudando a cumprir a ordem que Guru Maharaj me deu. Logo fico-lhe deveras agradecido e estou certo de que Krishna irá abençoá-lo 1 milhão de vezes a mais por fazer esse trabalho. Espero que você e todos os meus amados discípulos do Templo de São Francisco estejam gozando de muita saúde e vivendo com alegria. Despacharam-se cópias desta carta para todos os centros da ISKCON. Prabhupada sempre dera suas bênçãos a todos os devotos, mas nunca antes alguém pôde recordá-lo dizendo que um devoto obteria as bênçãos de Krishna 1 milhão de vezes a mais. Embora em geral uma carta de Prabhupada instruísse um devoto específico, a instrução costumava ter aplicação universal. E as cartas de Prabhupada deixavam bem clara a prioridade máxima para seus discípulos, a distribuição de livros. Prabhupada diz: estou muito satisfeito de ouvir que vocês estão aumentando sua distribuição de nossos livros e revistas. Isso é um bom sinal de que seu trabalho de pregação também é forte. Quanto mais vocês aumentem sua força de pregação, mais conseguirão vender os livros. Desejo especialmente que meus livros sejam distribuídos amplamente. A ambição de Prabhupada era substituir a literatura mundana pela transcendental. Ele arrazoava que, pelo menos em cada casa, deveria haver um exemplar de literatura consciente de Krishna, pois quem lesse uma única página poderia canalizar sua vida rumo à perfeição. Se 1% dos leitores se tornarem devotos, escreveu ele, isso modificará o mundo. Ao passo que as pessoas que faziam publicidade por mala direta satisfaziam-se a obter um total de 5% de respostas. Srila Prabhupada falava sobre uma porcentagem ainda menor, 1%, que ele achava poder tornar-se devotos puros em consequência de receberem um livro. O Sr. Krishna também confirma isso no Bhagavad Gita. Dentre muitos milhares de pessoas, talvez uma se esforce em busca da perfeição. E dentre aquelas que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar uma que me conheça de verdade. Portanto, seria necessário que se distribuíssem milhões de exemplares de literatura transcendental para fazer o mundo consciente de Krishna. Srila Prabhupada queria que seus discípulos compreendessem por que deviam distribuir seus livros e os instruir através de suas cartas. Em apenas 5 palavras pode resumir quem é Deus. Krishna é o controlador supremo.
Caso vocês se convençam disso e preguem com entusiasmo, com certeza serão exitosos e estarão fazendo o maior serviço em prol de todas as entidades vivas. Ele escreveu a Jaya Dvaita. Esses livros e revistas são as mais importantes armas de que podemos lançar mão para fazer a nossa propaganda e derrotar a ignorância do exército de Maya. E quanto mais produzirmos essa literatura e vendermos em profusão por todo o mundo, tanto mais conseguiremos impedir o mundo de trilhar o caminho do suicídio. Para Jagadish ele escreveu: estou animado de ver seu relatório dos livros que foram vendidos, pois isso prova que você considera como sua responsabilidade ficar atento a que um número cada vez maior de pessoas leiam nossa literatura. De fato, esta é a base sólida para nosso trabalho de pregação. Nenhum outro movimento aplicou tanto recurso na pregação. E se alguém lê nossa filosofia consciente de Krishna, obtém conhecimento capaz de convencê-lo na realidade. Prabhupada continuava a insistir em que se mantivessem todos os principais programas conscientes de Krishna, incluindo a oração à deidade, o canto de Hare Krishna em público e a promoção de palestras externas. Todos os programas eram importantes, mas sempre que possível a distribuição de livros deveria acompanhar todos os outros programas. Prabhupada escreveu a um sannyasi cujo programa principal consistia em palestras públicas. Distribua livros tanto quanto possíveis. Caso alguém nos ouça falar alguma filosofia, isso irá ajudá-lo. Porém, caso venha adquirir um livro, isso pode modificar sua vida. Portanto, vender livros é a melhor atividade de pregação. Venda livros, promova o Kirtan em locais públicos, tais como escolas e faculdades. Pregue. Em uma carta para Bhagavan Dasa, na França, ele enfatizava a mesma coisa. Que conseguirá você fazer ao pregar durante 3 minutos? Mas caso alguém compre um livro, isso poderá mudar-lhe a vida. Durante esse período em que houve um aumento de distribuição de livros, um dos sannyasis recém-iniciados por Srila Prabhupada inventou a ideia de que os devotos deveriam passar muito mais tempo estudando. Enquanto visitava o templo de Nova York, o sannyasi instruiu expressamente que os devotos reservassem 5 a 8 horas diárias para lerem os livros de Srila Prabhupada. O templo seguia num esquema novo que Srila Prabhupada estabelecera, com os devotos comparecendo ao programa matinal, saindo o dia inteiro para cantar e distribuir livros na rua e retornando à noite para uma aula do Bhagavad Gita. Nesse contexto surgiu uma controvérsia e por telefone fez-se contato urgente com Srila Prabhupada, que se encontrava em Los Angeles. Ao ouvir seu secretário narrar tudo em pormenores, Prabhupada respondeu de imediato: minha resposta é que esse Sankirtana, o canto de rua, deve continuar. Afinal, é esse nosso programa mais importante. O movimento do Sr. Chaitanya significa o movimento de Sankirtana. Vocês podem simplesmente tirar 2 horas para cantar 16 voltas diárias, 2 horas para ler congregacionalmente e o restante do tempo saiam para Sankirtana. Devemos executar ambas as atividades, ler e distribuir os livros, mas a distribuição dos livros é a principal propaganda. Ler na aula por 2 aulas é suficiente, e quem dispuser de tempo pode fazer outra leitura numa hora vaga. Não é que alguém tenha de estar sempre lendo. 1 hora de manhã para a aula de Bhagavata e 1 hora à noite, quer para o Bhagavad Gita ou para o Néctar da Devoção, serão suficientes. Janeiro de 1972. Você deve sempre pensar em novos canais para distribuir meus livros, escreveu Prabhupada Jagadish. E os devotos acharam novos canais, shopping centers, calçadões, estacionamentos. Eles estavam encontrando bem mais pessoas do que antes.
Ao ganharem acesso aos calçadões e shopping centers, os devotos introduziram-se no coração da sociedade americana, deparando com piedosos e ímpios, ricos e pobres, negros e brancos. A venda de livros ainda era difícil, mas os devotos perseveravam, carregando suas pesadas sacolas de livros e distribuindo a literatura que sabiam ser capaz de resolver todos os problemas. Os devotos viam que os clientes das lojas eram as vítimas ambulantes da energia material, pessoas que viviam para o prazer sensorial e mental e, portanto, condenadas a uma morte inauspiciosa. Apoiando-se nos ensinamentos do Bhagavad Gita, qualquer devoto sério poderia explicar filosoficamente o apuro em que se metera o materialista e agora diretamente testemunhavam essa situação difícil. E pela misericórdia de Prabhupada, estavam trabalhando arduamente para entregar às almas confundidas a essência do conhecimento transcendental de que elas careciam. Então veio a descoberta de viajar de cidade em cidade para vender livros. Alguns dos brahmacharis de Los Angeles tinham a impressão de que, permanecendo no templo, desperdiçavam tempo que poderiam ser utilizado na distribuição de livros. Assim, eles puseram numa caminhonete um carregamento de livros Krishna e dirigiram-se a áreas onde podiam acampar por uma semana. Viver uma vida mais simples e distribuir livros tantas horas por dia quanto quisessem. Este Sankirtana viajeiro produziu outro aumento significativo, criando um ambiente no qual os devotos podiam absorver-se plenamente em seu trabalho. Bem depressa o novo programa espalhou-se pelo mundo da ISKCON, e Srila Prabhupada gostou dele. Estou muito contente de ouvir de vocês a notícia maravilhosa do grupo viajante na Inglaterra. Acho que o povo deste local está se tornando mais e mais inclinado a esse movimento da consciência de Krishna. Eles os estão convidando para ficar em suas casas, estão levando livros, às vezes estão tornando-se devotos. Todos esses sinais são muito animadores para mim. Simplesmente continuem dessa maneira, parando em cada aldeia e cidade da Inglaterra, Escócia, ou quem sabe em outros locais como Irlanda. Fiquem parados apenas durante pouco tempo, distribuam livros e realizem procissão de Sankirtan. Respondam-lhe as perguntas, deem alguns panfletos ou pequenas informações gratuitamente, distribuam praçadas sempre que possível, pelo menos alguma coisa, mesmo que seja simples. E se houver demonstração de algum interesse genuíno, então solicitem aos cidadãos que programem algumas palestras em suas escolas ou na casa de alguém ou num auditório, algo assim. Dessa maneira permaneçam sempre despreocupados quanto ao destino ou situações confortáveis. E sempre que fizerem planos, confiem unicamente na misericórdia de Krishna. Continua pregando a mensagem dele, vendendo seus livros onde quer que haja interesse. Não perdemos tempo caso não haja nenhum interesse, ou se as pessoas forem inamistosas. Existem tantos lugares aonde podemos ir. Srila Prabhupada começou a dizer que a inauguração de novos templos era menos importante agora, pois havia os grupos viajantes que estavam esquadrinhando o país. Ao tomar conhecimento de que o presidente do templo de Vancouver adquirira um ônibus para viajar, ele escreveu: "Acho que na luta contra a Maia estamos nos tornando como um gigantesco movimento de guerrilha. Utilizar ônibus para fazer viagens é o melhor meio de rechaçar Maia e estabelecer a consciência de Krishna no mundo inteiro." Prabhupada ficou contente em ouvir dizer que os presidentes de templo e líderes regionais também estavam saindo com os grupos de Sankirtana viajeiro. Ele disse que, segundo o conceito védico, o comandante deve lutar nas linhas de frente e não ficar sentado na retaguarda, procurando abrigar-se. Temos já testemunhado como alguns de seus principais discípulos
haviam ficado sem iniciativa ao administrar muitas coisas, ele aconselhou que todos eles viajassem e pregassem, distribuindo literatura, aonde quer que fossem. Praticamente essa organização da ISCOM está aí porque eu sempre estive viajando. Eu nunca me sentei em minha velhice, jamais. Portanto, sigam o meu exemplo e preguem ampliamente por todo o mundo. Essa é a versão de Chaitanya Mahaprabhu. Quando um devoto na Califórnia escreveu a Srila Prabhupada pedindo permissão para abandonar a vida familiar e continuar o Sankirtana viajeiro, Prabhupada respondeu que não era necessário abandonar a vida familiar. O Sr. Chaitanya ensinara que ser a sannyasi ou grihasta não importavam, conquanto que alguém servisse plenamente a Krishna. O chefe de família também poderia às vezes viajar e distribuir livros, com ou sem sua esposa. Perto do final de 1972, a carta de Sankirtana da BBT, agora compilada pelo assistente de Karandara, Rameshwara, relatava a progressiva melhora dos resultados da distribuição de livros. Então diz o seguinte a carta: distribuição de livros continua subindo aos níveis mais altos de todos os tempos, e mais de 25 grupos de Sankirtana viajeiro percorrem o interior do país, influindo na vida de centenas de milhares de almas condicionadas. Desde os meados de setembro, distribuímos mais de 15 mil coleções da trilogia Krishna. E desde os meados de agosto, distribuímos mais de 9 mil Bhagavad Gitas em formatos de brochura e mais 950 Bhagavad Gitas encadernados. A Macmillan também esgotou suas vendas, 20 mil Gitas vendidos comercialmente, e está reimprimindo grandes quantidades para a corrida de Natal. Outra investida propícia à distribuição de livros ficou patente no final de 1972. No ano anterior, os devotos aproveitaram-se da época natalina para vender de porta em porta o livro Krishna. Mas ninguém estava inteirado da real importância de que a festa de Natal poderia de fato revestir-se. Rameshwara diz o seguinte: foi em 22 de dezembro de 1972 que acidentalmente descobrimos a Maratona do Natal em Los Angeles. É óbvio que percebemos um grande aumento no número de pessoas que entravam nas lojas, e às vezes as lojas permaneciam abertas até meia-noite. Eu estava postado diante de uma Burbank Zodis. Em Los Angeles estávamos fazendo uma intensa competição de preços, a qual era de uma intensidade febril. Assim, após distribuir loucamente por todo o dia, eu coletara cerca de $350 e distribuíra 650 revistas. Era aproximadamente 10 horas da noite. Eu estava convicto de que este era um novo recorde mundial da ISKCON e de que muito provavelmente ninguém iria derrotar-me naquele dia. Muito embora a loja ficasse aberta até às 12, o comércio começara a diminuir e eu fiquei pensando, talvez seja melhor voltar. É claro que todos já voltaram, ninguém jamais ficou fora depois das 8 da noite. Todos eles estarão me aguardando. Não devo deixá-lo esperando. Dessa maneira, minha mente tentava convencer-me a voltar. Por volta das 11 horas, não havia nenhum movimento na loja. Entrei no carro e comecei a dirigir de volta. No caminho, passei por outra Zodis, chamado Hollywood Zodis, na esquina da rua Sunset com a Western. Eu estava em dúvida se parava ou não, pois aquela loja estava cheia e ficaria aberta até meia-noite. Mas eu decidi, não, eu voltarei, pois os outros devotos estarão acordados, esperando-me para ver quantos livros distribuir. Então continuei dirigindo. Finalmente, quando cheguei ao templo, faltavam cerca de 10 minutos para meia-noite.
e precipitei-me para dentro da sala de Sankirtana. Mas a única pessoa com quem deparei foi Madhukanta, o secretário. E eu disse: "Oh, não, todos já foram para a cama." Ele disse: "Não, ninguém voltou ainda." Eu fui o primeiro a voltar. Foi então que ficou evidenciada a primeira maratona de Natal. Não houve nenhum planejamento. Ninguém jamais instruíra que alguém ficasse fora até tão tarde assim. Isso foi feito espontaneamente. Enfim, por volta de 1h30 da madrugada, todos os devotos haviam voltado e todos nós estávamos sentados olhando para o mapa de Sankirtana. De tanta vontade de sair, nem sequer conseguimos dormir. Pensávamos: onde encontraremos bastantes almas condicionadas às quais possamos distribuir livros? Nosso barulho e risadas roucas lembravam um grupo de bêbados. Isso despertou Karandra, que dormia em seu escritório, localizado no quarto contíguo. Esfregando os olhos, ele entrou cambaleante. Porém, ao ver-nos e ao perceber o que ocorria, estourou numa gargalhada e mandou todos nós para a cama, dizendo: "Preparem-se para amanhã." Desta maneira, realizamos a maratona de 3 dias, 22, 23, 24 de dezembro. Na história de nosso movimento, ninguém jamais havia distribuído tantos livros. Normalmente, num grande dia, saímos entre 25 a 40 livros. Mas por um período de 3 dias estávamos distribuindo entre 5.000 a 6.000 exemplares de literatura por dia. Houve um templo que distribuiu quase 18.000 exemplares de literatura em apenas 3 dias. Nessa época, Srila Prabhupada estava em Bombaim, onde seguiu um contratempo em sua tentativa de conseguir a terra de Jurro. O proprietário agora recusava-se a vender o terreno e tentava despejar os devotos, muito embora Srila Prabhupada já houvesse instalado naquela área deidades de Radha Krishna. Embora esses assuntos causassem ansiedade a Srila Prabhupada, ele prosseguia em seus costumeiros deveres diários, sua caminhada matinal, suas palestras noturnas sobre o néctar da devoção, sua correspondência com seus centros ao redor do mundo e as notícias que ele recebia, e inclusive a organização de um festival de Pandal em Bombaim para janeiro. Ao receber notícias sobre a distribuição de livros em Los Angeles e em outras partes dos Estados Unidos, Prabhupada ficou muito satisfeito e surpreso. Embora envolvido com muitos assuntos de todo o mundo, ele os colocou de lado e saboreou a arrasadora vitória da distribuição de livros dos Estados Unidos. Imediatamente ele convocou seu secretário pessoal e ditou-lhe cartas. Meu querido Rameshvara, acuso o recebimento de sua carta datada de 27 de dezembro de 1972 e foi com grande alegria que li os números que você enviou e que se referem à quantidade de livros vendidos durante os 3 dias que se estendem de 22 a 24 de dezembro de 1972. É quase inacreditável que sozinho um templo tinha vendido mais de 17.000 livros em 3 dias. Para mim, isso prova que, enfim, as pessoas do seu país estão dando alguma importância a esse movimento da consciência de Krishna. Caso contrário, por que se dariam o trabalho de comprar nossos livros? Mas ao verem que nossos devotos, rapazes e moças, são tão sérios e sinceros em distribuir a mensagem da consciência de Krishna, ficam imediatamente admiradas com isso e, portanto, apreciam o trabalho deles e adquirem os livros. Não se vê isso em parte alguma do mundo. Portanto, fico muito satisfeito com todos os rapazes e moças de Los Angeles e de todo o mundo que estão compreendendo e apreciando essa qualidade ímpar de nossa literatura transcendental e, apesar de todas as circunstâncias difíceis, voluntariamente saem para distribuir livros. Devido a esse simples esforço, fica-lhes garantida a volta ao lar e a volta ao Supremo. No mesmo dia, Prabhupada ditou uma carta a ser endereçada a Karandra.
Jamais poderia imaginar que fosse possível distribuir tamanha quantidade de nossos livros e revistas. Logo posso entender que tudo isso se deve ao fato de que Krishna nos abençoou por causa do meu trabalho sincero que vocês estão fazendo para Ele. Na realidade, esse é o segredo de meu sucesso. Não é que pessoalmente eu tenha feito algo maravilhoso, mas acontece que aqueles que me ajudam são sinceros. Eles fizeram o trabalho. Essa é a razão por que fomos bem-sucedidos em todo o mundo, enquanto outros fracassaram. Um pouco de sinceridade é algo muito difícil nesta era de hipocrisia e enganação. Mas sou tão afortunado que Cristo enviou-me todos vocês, bons rapazes e moças, que estão trabalhando sinceramente. Por favor, transmita a todos eles minha mais profunda gratidão. As cartas de Srila Prabhupada, nas quais ele mostrava seu reconhecimento à maratona de Natal e garantia aos devotos que eles voltariam ao Supremo, deram um grande ímpeto ao movimento de distribuição de livros no Ano Novo. Os devotos continuaram a encontrar novas maneiras e lugares para distribuir livros. Constantemente novos recordes superavam os antigos e, para o futuro, os devotos faziam projetos que eram superiores. Em sua carta de Sankirtana, de fevereiro de 1973, Rameshwara publicou uma carta de um estudante universitário que lera um dos livros de Srila Prabhupada. Os escritórios de correspondência da ISKCON recebiam por mês centenas destas cartas. Então diz o seguinte: Senhor, faz 2 semanas que os devotos de Krishna, acho que de Denver, estiveram aqui na Universidade de Arkansas distribuindo literatura. Um jovem abordou-me com um tom áspero para que eu adquirisse um exemplar do Bhagavad Gita traduzido por Prabhupada. A princípio eu estava bastante cético, muitas pessoas enriquecendo com a venda de suas versões da resposta. E pedi-lhe que não me importunasse. Contudo ele insistiu e acabei cedendo. Tenho lido o Gita, todavia ainda não terminei, e achei-o deveras proveitoso. Minha mente, moldada em lógica e empiricismo, parece que se encontra saboreando de modo explícito a matéria transcendental contida no livro, a qual discuto com os outros. Surpreendo-me relembrando certas passagens. Para dizer o mínimo, ele genuinamente estimulou o meu interesse, de uma maneira que minhas amplas leituras sobre cristianismo, zen, budismo, as formas inferiores de yoga, etc., jamais conseguiram me influenciar. Em suma, acho que finalmente encontrei o começo. Rameshwara continuou a bater no tambor do Sankirtana. Ele diz: na verdade, ninguém pode medir adequadamente o efeito de nossa distribuição de livros. Se ficassem sabendo quantos livros distribuímos por mês, constaríamos em todas as listas de best-sellers do país. Por exemplo, como muitos de vocês sabem, o novo Gita já vendeu mais do que qualquer outra edição do Gita jamais impressa. A companhia Macmillan já vendeu cerca de milhares de exemplares, enquanto nós vendemos mais de 27 mil exemplares desde que eles apareceram a primeira vez em agosto passado. Como o capital do fundo do livro vinha crescendo, Srila Prabhupada aprovara os planos dos seus comissários, segundo os quais se imprimiriam maiores quantidades de livros para então estocá-lo num depósito, tendo-os em disponibilidade para que o ano todo pudessem ser distribuídos aos templos. Não obstante, mesmo contando com um estoque, ainda era difícil fornecer aos templos os livros que pediam. Livros pequenos e fáceis de vender, tais como Além do Nascimento e da Morte, A Caminho de Krishna, Raja Vidya e Perfeição da Yoga, eram impressos a dezenas de milhares. Os distribuidores saíam carregando em suas sacolas uma variedade de livros.
Sri Upanishad, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam e Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, bem como uma diversidade de livros pequenos, revistas Volta ao Supremo e alguns livretos baratos, tais como Krishna, o Reservatório do Prazer, e algumas palavras a respeito do canto de Hare Krishna.